Galera, no vídeo de hoje vou responder um inscrito que perguntou por que eu não crio galinhas poedeiras, né? Que na verdade eu deixei de criar, pois no início aqui da minha granja eu criei um plantel de galinhas poedeiras, essas híbridas comerciais de casa de ração. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida e considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Então, vamos lá! Bom, para quem é inscrito no canal há muito tempo, sabe que eu iniciei a criação com galinhas sem raça definida. A caipira comum, né? A famosa pé duro. As instalações eram muito precárias, a produtividade das galinhas era horrível e eu tive que vender praticamente todas elas. Na verdade, fiquei apenas com três aves, um galo e 2 galinhas. Depois decidi recomeçar a criação e aí adquiri algumas pintainhas Isa Brown, galinha poedeira, que na minha opinião é a melhor de todas, né? De todas as poedeiras híbridas comerciais, a Isa Brown é a melhor. Bem, são aves fáceis de criar. A Isa Brown praticamente ela tem um manual de criação, você encontra na internet, quantidade de ração que você precisa dar na primeira semana, na segunda semana, na fase adulta e etc. A produtividade do plantel era muito boa mesmo. Foi quando eu comecei a fazer os vídeos mais frequentes para o canal e o público começou a crescer, né? O primeiro motivo para eu abrir mão dessas poedeiras foi a questão da reprodução. Eu não queria ficar refém dos revendedores de pintainhas. E aqui assim, você tem que comprar uma caixa com pelo menos 100 pintainhas. Hoje, né? Naquela época eu comprei aproximadamente 30, só para fazer um teste. Então a ideia de ter que encomendar pintainhas para estar indo buscar, eu que moro bem longe da cidade, para mim era um pouco ruim. Outra coisa é que os ovos das galinhas poedeiras são padronizados em cor e tamanho. E o pessoal tem um certo preconceito, né, com os ovos de galinhas de granja. Então não era tão fácil vender, tinha que misturar com ovos de outras galinhas. Aliás, hoje em dia tem muito criador com essas galinhas poedeiras em granjas, né, que misturam várias linhagens para dar uma cara mais caipira à produção de ovos. Mas não passa de uma certa enganação, né? Outro motivo para eu desistir de criar as poedeiras é que elas são muito pequenas. E aí quando chega a fase de descarte, quando a ave produziu o que tinha que produzir, para você vender essas aves era bem complicado. Inclusive eu fiz até um vídeo mostrando a venda de umas aqui, que eu vendi a R$8 cada uma. Então o valor agregado é quase nada, é zero, né? Não agrega mais nenhum valor quando a ave termina a fase produtiva. Porque o ciclo dela é curto, né? O ideal é você adquirir um novo lote a cada 6 meses. Quando elas passam de 2 anos, as poedeiras elas ficam feias, depenadas e a produção cai drasticamente. Eu sempre sonhei em criar galinhas poedeiras, mas na prática eu não achei muito interessante. Não se compara uma criação com várias raças diferentes, você reproduzir elas, o manejo, apesar de mais trabalhoso, é mais prazeroso, né? E também vi que não era muito interessante para o canal criar apenas as galinhas poedeiras. Logo, o conteúdo não seria tão atrativo. Hoje o foco é uma criação caipira, né, de quintal, com várias experiências, cruzamentos, novas ideias de manejo, ambiência e etc. O que é uma realidade para a maioria esmagadora dos criadores de galinhas, não só do Brasil, como também do mundo, né? Então, dessa forma rústica de criar, eu acredito que eu possa ajudar muito mais pessoas do que se eu estivesse criando somente as galinhas poedeiras, que não aceitam qualquer tipo de manejo. Eu até fiz uns cruzamentos entre Isa Brown com o galo Rhode. Era até um Rhode de uma linhagem um pouco ruim que eu comprei no criatório em Minas Gerais. Assim, saíram galinhas boas, produtivas.
mas mesmo assim miúdas, ruins de vender. E também, como vocês sabem, a cada cruzamento sai uma porrada de machos. Os machos eram pequenos, o que dificultava a venda também. Portanto, foram inúmeros motivos que me obrigaram aí a deixar de criar as galinhas poedeiras. Ainda posso acrescentar que num lugar pequeno como esse que eu moro, é bem complicado escoar a produção. Como já falei, as características dos ovos padronizados das galinhas poedeiras afugentam os compradores, que priorizam os ovos caipiras de vários tamanhos e cores, né? E numa criação caipira com muitas raças, uma grande variedade de raças, abre-se um leque de opções para você comercializar vários produtos, né? Além do ovo para o consumo, ovos galados, pintinhos, frangos, frangas. As galinhas, já quando estão na fase de descarte, já estão velhas, que são bem grandes, pesadas e têm um valor agregado. Por isso, esse tipo de criação eu não quero deixar de lado. Não quer dizer que eu não possa criar um plantel de galinhas poedeiras no futuro, né? Quando tiver um espaço maior, uma propriedade minha, fazer um cantinho só para elas. Certamente, se eu morasse perto de um grande centro urbano, eu teria um plantel de galinhas poedeiras, pois seria bem mais fácil comercializar os ovos. Falando da criação em geral, as galinhas estão sofrendo bastante. Os últimos dias têm sido de um calor absurdo, infernal, né? Tem previsão de chuva para hoje, mas eu não acredito muito porque aqui é muito ruim de chuva. E aí quando eu chego no galinheiro aqui, na parte da tarde, as galinhas todas de bico aberto a ponto de infartar. Mas é isso aí, vamos esperar para ver se São Pedro nos abençoa com a chuva. Tenho que abrir espaços aqui para separar algumas aves e vou vender alguns galos. Esse filho do Thompson, esse Rode e esse galo balão. Já reproduziu, agora eu vou passar ele para frente. Aliás, vez ou outra ele apresenta uma ronqueira que parece ser uma coisa crônica da galinha balão. Muitos exemplares apresentam isso. E é difícil de combater. Já dei inúmeros remédios, né? O galo tá um pouco feio, né? Acho que deve passar por uma muda de penas em breve. Mas na galinha balão é difícil você encontrar bonitos exemplares machos, né? É uma raça em que as galinhas são mais bonitas do que os galos. Os galos normalmente têm uma cauda mal construída e as penas das asas também um pouco desajeitadas. Acredito que é porque a maioria dos criadores selecionam por tamanho e não por beleza, né? Não colocam a plumagem como algo importante. Acho que é um erro, pois se tratando de uma ave ornamental, a beleza é o que interessa e o ser humano é muito visual, né? Eu sei que o atrativo da raça é o tamanho, mas eu já vi exemplares aí muito bonitos, com a plumagem perfeita. Então, não é difícil selecionar aves bonitas e, é claro, mantendo o porte, o padrão de tamanho das aves. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!